Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é do Renato Gaúcho de volta ao Vasco, né? Após o desligamento do Fernando Diniz. Então a gente vai ver aqui como vai ser essa nova trajetória. Parece que a última trajetória do Renato Gaúcho foi em 2008. Então vocês que são torcedores, vocês podem me confirmar isso ou não, tá? E eu vou aqui buscar saber qual que vai ser, né, o atributo melhor que o Renato vai conseguir fazer com esse time do Vasco, né? Por causa, se foi 2008, eu já tenho o que 18 anos, né? Os jogadores daquela época já não são os da mesma época de agora. Então, muita coisa deve ter mudado. O Renato também está mais experiente, né? Tem mais bagagem para passar aí a confiança para os jogadores. E eu vou pedir para que você se inscreva no canal também, tá? Deixa o seu joinha aqui no vídeo, que isso vai auxiliar muito aqui o crescimento do canal, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente eu vou perguntar qual que vai ser o atributo mais forte, né, que o Renato Gaúcho vai conseguir trazer, sabe, tirar aí desse time do Vasco. Vamos lá. Qual que é o atributo mais forte, né? Qual que vai ser a qualidade mais forte que o Renato Gaúcho vai conseguir, cara, tirar do time atual do Vasco? O atributo mais forte. Ok, vamos tirar aqui outra. Qual que é o atributo mais forte que o Renato Gaúcho vai conseguir tirar do time do Vasco? Ok. Qual vai ser agora o aspecto mais falho? Vamos lá. Qual vai ser o aspecto mais falho aí, né, que o Vasco vai continuar falhando, mesmo com o Renato Gaúcho? Vou pegar aqui, ok, vamos lá. Qual que vai ser o aspecto do jogo, né, o aspecto mais falho do jogo que o Vasco vai continuar, né, fazendo mesmo com o Renato Gaúcho? Ok. O que a torcida espera agora, né, dessa nova parceria entre o Renato Gaúcho e o Vasco? O que a torcida espera da nova parceria entre o Renato Gaúcho e o Vasco? Vamos lá. O que a torcida, que os vascaínos esperam, que a família vascaína espera dessa nova parceria entre o Renato Gaúcho e o Vasco? Ok. Vamos ver aqui o desempenho do Vasco no primeiro semestre, tá? Vamos lá. Desempenho do Vasco nos campeonatos que ele vai disputar, né? Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, no primeiro semestre. Vamos lá. Desempenho do Vasco nos campeonatos durante o primeiro semestre. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que vai ser se o Renato Gaúcho vai conseguir aqui lapidar algum jogador para, de certa forma, substituir Verratti, Ryan, alguém que faça gol, sabe? Se ele vai conseguir. Vamos lá. Renato Gaúcho vai conseguir aí lapidar um jogador para ser um fazedor de gols. Vamos lá. O Renato Gaúcho vai conseguir lapidar um jogador para ser um fazedor de gols. Ok. Renato Gaúcho vai conseguir lapidar um jogador para ser um fazedor de gols. Vamos lá. Ok. Então vamos lá. Olha, pessoal, o atributo mais forte vai ser... Gente, aqui eu acredito que ele vai conseguir manter que o Vasco não é um time necessariamente que joga mal. Ele tá faltando o que? É gols, tá? Mas ele vai manter, por exemplo, essa questão de posse de bola, vai manter a questão de muitos passes, né? E vai, de certa forma, exigir muito dos atacantes, né? Então ele vai manter tudo que o Vasco já tem de positivo e eu vejo que vai pender um pouquinho mais para focar ali no ataque por causa aqui dessa carta do 10 de paus. Mas eu vejo o trabalho do Renato Gaúcho conseguindo ele aproveitar, sabe, as qualidades que os jogadores têm, tá, do time atual, né? Ele, por enquanto, não deve promover grandes mudanças, tá? Ele vai jogar no seguro, de acordo com o que ele ali acredita, passar uma confiança, vai conseguir, de certa forma, também promover um líder, né, para passar essa confiança junto com ele, né, junto com os assistentes dele. Então eu vejo que ele vai trabalhar muito a questão do Vasco, não como um jogo de indivíduo, mas um jogo de um time.
Então, quando o time todo ali tá bom, cada pedacinho tá bom, então o Vasco vai ser um time bom, tá? O Renato Gaúcho ele vai fazer isso, focar no coletivo, com um pouquinho mais de destaque pro ataque, né? Por causa ele sabe da importância do ataque e tentando manter as coisas boas que os jogadores têm. Um aspecto aqui falho, gente, incrivelmente, é a zaga, tá? Aqui vai ser ainda alguns problemas que o Renato vai ter em relação à zaga do Vasco, né? Imperatriz com 5 de espadas. Eu vejo que tá faltando aqui, sabe o que? É confiança para os zagueiros. Às vezes ele vai focar muito no ataque e aí a zaga não vai sentir que tem as estruturas firmes, né? Aquela firmeza para que consiga lhe barrar o ataque adversário, um contra-ataque, né? Também aqui situações que vão contra a expectativa dos jogadores, ou seja, um jogo que estava praticamente ganho e no final do jogo empata. Ou então, aquele jogo que você tem pênalti, você podia ganhar aquele jogo, não ganha, por causa perde o pênalti, né? Mas eu vejo aqui pesando um pouco mais para a área da defesa, tá? Tá precisando aqui. Eu não sei se o Vasco tem um jogador mais velho da zaga. Eu diria que esta deveria ser, na verdade, a solução. O que eu tô vendo que tem a ver aqui com o papel de alguém mais velho. Me parece que tem alguém mais velho que vai conseguir trazer a confiança ali para meio do campo e ataque. Mas em relação aqui à área da defesa, isso tende a falhar mais algumas vezes, tá? Então, jogos que vocês vão buscar empate, aí acaba perdendo. Jogos que deveriam estar ganhos, acabam empatando. Então, isso atrapalha a confiança da zaga, do que eu percebo, tá? Vamos ver aqui. Aqui em relação à torcida, né? Vocês estão querendo que o Vasco justamente volte, né, para os tempos áureos, né, os tempos que disputava títulos, né? A gente percebe aqui que vocês têm confiança também por causa do Renato já teve, né, essa passada aí na casa de vocês, né? E a força é vocês confiando que o Vasco vai ser um time que vai mostrar que ele é um grande nome ainda, né, do futebol brasileiro. Eu acho isso incontestável, mas, né, a gente sabe que os clubes passam por fases. Todo clube tem fases boas e fases ruins, né, e o Vasco também já teve, por causa é um clube que tem muita história. Então, assim, eu percebo aqui que a torcida quer um comprometimento, tá, muito alto do Renato Gaúcho. Tem expectativa alta, não é uma expectativa baixa, né? Mas vocês também, de certa forma, tá tendo uma relação aqui até de amistosidade, amorosidade, sabe? Um afeto de respeito, né, de carinho, que é o que essa carta aqui se trata, né? Bom, qual que foi a outra pergunta? Aqui eu lembro que foi a questão dos fazedores de gols. Depois eu volto. Daqui do desempenho. Isso, o desempenho do Vasco no primeiro semestre. Vai ter mudanças, tá, gente? Eu já tinha feito a previsão, né, quando o Diniz estava ainda no Vasco, que ia ter melhor. Eu acredito que vai ser o seguinte: já ouviu aquele ditado, antes de melhorar, piora? O Renato Gaúcho, tá vendo essas primeiras semanas, vai ter desafios ainda, tá? Mas eu vejo que não demora, que aqui já está um fim sendo decretado. Então aqui, no caso do Vasco, a morte com 10 de espada é justamente a oportunidade de um novo começo, sabe? Eu acredito que pode ser que vocês tenham uma vitória muito importante aqui, nem que seja de 1-0. Por exemplo, o próximo jogo aí é contra o Palmeiras. Se vocês vencerem esse jogo, vai ser justamente a questão do que a morte representa, assim, ó. A gente está revigorando, recuperando a nossa estima, a nossa confiança. Então, eu vejo que no primeiro semestre não vai ser perfeito, mas vai ter alguns desempenhos que vão ser cruciais. Eu acredito que tenha pelo menos uma vitória que seja de extrema importância. Vocês, dependendo, derrotando um time muito grande, seja da Sul-Americana, seja da Copa do Brasil ou seja do Brasileirão, tá? São os torneios que eu sei que o Vasco estará
disputando, né? Se tiver mais algum, vocês podem me falar, mas a princípio eu sei e tenho conhecimento desses. Eu acho que aqui realmente traz aquela coisa de vamos acabar com essa agonia, sabe? Essa fase difícil, ela tá acabando aqui, ó. No fundo tem uma porta se abrindo, né? E agora vamos saber se ele vai ter o fazedor de gols. Pessoal, seguinte, vai demandar mais tempo, tá? Eu acho que aqui, o que eu vejo? Ele vai tentar trabalhar essa questão da defesa quando ele vê que essa coisa da defesa vai ser muito falha, tá? Tá pedindo aqui uma mudança de perspectiva dele, né? A gente sabe que o que define resultado de jogo é gol, e gol é meio campo e atacante que geralmente faz. Mas eu vejo um talento da zaga, tá? Um talento importante, um jogador não é com idade tão avançada, um jogador de mais ou menos 24, 25 anos, que vai ter aí essa função que vai ser muito crucial para trazer um pouco mais de segurança. Então eu acredito que o Renato Gaúcho ele ainda não vai conseguir, pelo menos neste momento, sabe, identificar e assim, vocês confiam nesse jogador para que vai fazer gol. Eu não tô vendo isso aqui por essas cartas, tá? Eu vejo então, como eu falei, melhoras, eu vejo que vai manter o padrão, mas eu vejo que aqui o desafio vai ser mais ainda por conta da defesa da zaga. Então, vai ter ainda alguns jogos que a torcida vai se sentir um pouco desapontada. Eu não posso mentir por causa do que significa essa carta, tá? Então, mas assim, vocês ficam de olho que vai ter sim melhoras e um jogo muito importante. Eu já tinha feito a previsão antes e já tinha falado que ia ter melhoras, né, nesses próximos tempos. Vai ter. Só que ainda esse problema que vamos dizer é um problema estrutural, sabe? Aqui de acabar cedendo a empate ou a derrota em jogos que você poderia ter pelo menos um ponto ou vencer. Um exemplo recente que a gente pode citar, por exemplo, o Chapecoense, né? Então aí vocês vão ver que é uma coisa que não se resolve da noite pro dia. É uma coisa que vai demandar para o Renato Gaúcho, como treinador, como líder dessa equipe, mais tempo, tá? A Imperatriz aqui é tempo. A Imperatriz, às vezes, demanda 9 meses. Então, se a gente for analisar isso, vai ser até final do ano para que ele consiga resolver isso. Ele não consegue resolver isso aqui de uma hora para outra, tá? Eu preciso ser muito honesto com vocês. Mas eu acredito que o ataque vai se fortificar um pouco, não ao nível do Ryan e do Verratti, tá? E ele vai conseguir aqui trabalhar pelo menos e destacar, né, um jogador da zaga. Um jogador da zaga. Aí é um jogador que tem assim a vida. Não deve ser jogador com escândalo pessoal, por exemplo. Um jogador que dá a declaração correta, um jogador muito justo, muito correto, tá? Por causa aqui dessa carta. Gente, essa previsão então que eu faço, tá? Muito obrigado. Conta aqui mais uma vez o que vocês acharam dessa previsão, né? Se vocês já sabem de mais informações, né? Junta essas informações que vocês sabem com o que eu tô falando aqui, que a gente já vai fazer o casamento assim perfeito de informações para justamente o torcedor vascaíno ficar mais ciente da situação aí do Vasco. Pessoal, é isso, muito obrigado e até a próxima.